Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje é dia 11 de julho de 2022, às 22 horas e 41 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Pós-jogo bacana, pós-jogo bonito, pós-jogo formoso, né? Aquele pós-jogo da hora depois de uma vitória no último domingo diante do Flamengo, 1-0, Neoquímica Arena, 3 pontos, na raça, na garra e às vezes até demonstrando um futebol atraente, tá? Então ontem o Corinthians fez um grande jogo, conseguiu um grande resultado, a tabela ajudou bastante e a gente está vivo em todas as competições que estamos disputando até o momento, né? Então muito bacana, muito da hora. E vamos tentar fazer um vídeo mais rápido. Não, a gente não teve tantas notícias assim, né? Mas vamos tentar passar pelas principais aí, notícias do Corinthians no dia. Amanhã tem mais, amanhã tem pré-jogo diante do pro confronto diante do Santos, né? Pela Copa do Brasil. Mas primeiro o Campeonato Brasileiro, beleza? Antes de tudo, se você está assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal. Se já for inscrito, curte o vídeo aí para dar aquela fortalecida, aquela ajuda. Vamos tentar deixar esse canal aí mais relevante para a plataforma, beleza? Lembrando também que uma versão em podcast do vídeo também é disponibilizada no Spotify e demais agregadores de podcasts, então você consegue ouvir ali o canal do Robson também no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, SoundCloud, enfim, Pocket Cast, tem vários aí, várias opções, beleza? Se estiver ouvindo especificamente no Spotify ou no Apple Podcasts, avalia lá o podcast para poder deixar ele mais relevante ali no ranking dos podcasts esportivos, os podcasts sobre Corinthians, beleza? Bom, rapaziada, vamos começar aí. A gente talvez tenha muito, depende do ponto de vista, a gente tem muita coisa para falar ou não, tá? Mas vamos começar aqui falando de mercado. O Balbuena, ele já se despediu lá da... Ele conseguiu, né? Conseguiu não, né? Tipo, acho que é obrigatório, não, se o jogador quiser, o clube não tem muito o que fazer, mas ele conseguiu lá, como que fala? Adiamento, não? Congelamento, prorrogação, não sei. Ele conseguiu paralisar o contrato dele lá por um ano, junto com o Dinamo da Rússia, então ele já está com o caminho aberto aqui para vir para o Corinthians, tá? Tudo indica que ele vem para o Corinthians mesmo, já está quase tudo certo, quase fechado as coisas. Nesse momento ele está no Paraguai, dizem, né, que ele já está no Paraguai ali, curtindo a família, e que durante essa semana aí deve ser feito um anúncio ali, um reforço para a zaga do Corinthians. Muitas pessoas tratam como um reforço imprescindível, outros como uma opção, uma oportunidade de mercado. O Corinthians, alguns dizem que o Corinthians tinha a obrigação de fazer proposta para o Balbuena para não deixar ele reforçar nenhum rival, né? Balbuena que vem aqui para o Corinthians com 30 anos, então tem ali bastante lenha para queimar ainda, vem numa idade boa. Dizem que para zagueiro é a melhor idade ali, o auge do técnico do zagueiro, né? Então, técnico e físico, inclusive. Para você ter ideia, em 2019 o Gil volta para o Corinthians com 32 anos, tá? O Balbuena está voltando agora com 30 para fazer 31, ou seja, ele volta ali um ano, 2 anos mais novo que o Gil na época. E foi uma festa quando o Gil voltou em 2019, ainda mais a gente tinha Manuel e Henrique Princeso na equipe, né? Então, acho que o Marlon também tava. Nossa, era um terror, viu? O Corinthians acabou liberando o Henrique Princeso para seguir a vida. E o Gil chegou ali já com status de titular ali, fez dupla com o Moisés por um tempo. O que a gente espera se o Balbuena vier mesmo, né? Que ele seja uma peça ali dentro daquele rodízio, mas uma das peças de confiança, né?
hora jogando com Gil, hora jogando com Balbuena, e ali revezando o parceiro ao lado de algum miúdo, né? Seja o Robert Renan, seja o Raul Gustavo, independente de qual seja, né? Agora, para jogos grandes, para jogos importantes, para um jogo em que você precise, sei lá, tipo Flamengo e Corinthians pela Libertadores, a zaga que vai, muito provavelmente, se todo mundo tiver à disposição, é Gil e Balbuena, não tem o que falar. Para os demais jogos aí dá para fazer essa gestão do grupo, esse rodízio, né? Bom, ainda vou tirar a fotinha do Balbuena. É, ainda falando de mercado, eu vou deixar sem fotinha aqui, mas ainda falando de mercado, parece que hoje teria uma reunião decisiva ali para definir se o Corinthians vai comprar de fato o Giovani ou não, o atacante Giovani, lembrando que são 3 milhões de reais por 60% do passe. Tá rolando uma conversa que ele tem propostas do exterior ali, vamos ver. Não sei se é verdade ou não. Mas, pô, vamos ver. Parece que teve uma reunião ainda hoje, né? E vamos ver o que rolou dessa reunião. Provavelmente as notícias vêm só amanhã. Ah, estamos falando aí que o Corinthians vai estar atrás de um volante, mas parece que, segundo o Jorge Nicola, ele não tem um nome ainda, mas parece que o contatinho dele lá no Corinthians disse que se vier um volante, vem um argentino. Estão falando aqui um volante do Boca Juniors ali está em litígio, né? Que está conseguindo romper o contrato ali, encerrar o contrato, e eu não sei o nome dele ainda, mas é especulação, não deve ser verdade. Mas, enfim, o que se tem de fato sobre um novo volante, tendo em vista que o Eric Pulgar já foi descartado por conta daqueles problemas de justiça e acusações que ele sofreu lá no Chile. E tem acho que um tal de Felipe Augusto, né, esse já mais experiente, que também está no aguardo ali, mas nada de concreto, né? Vamos esperar para ver. Não sei se o Corinthians precisa de fato de um novo volante. O Maicon tá para voltar aí, enfim, Ramiro voltou, Ramiro Benetti, intenso, muita disposição, peca um pouco nos arremates de longa distância, como sabemos, mas pode ser que ele faça bonito ali aos olhos do VP e possa ser utilizado, tá? Bom, continuando aqui a nossa pauta, vamos falar do jogo de ontem, mais especificamente desse cara aqui. Cássio Ramos, nosso goleiro, camisa 12, completando aí 600 jogos pelo Corinthians, tá? 600 jogos é muita coisa, né? Ele ainda está atrás do Ronaldo, se não me engano, o Ronaldo Giovanelli, o goleiro Ronaldo, ele tem 602 jogos, e do Luizinho com 606, e o primeiro colocado seria o Vladimir, se eu não me engano, deve ter 800 e poucos jogos. Esse aí talvez seja muito difícil de ser alcançado, né? É difícil, não quer dizer impossível, né? Parece que o Fábio jogou até os 40 lá no Cruzeiro e chegou bem próximo de 1000 jogos, né? Vamos esperar aí para ver como é que vai ser esses próximos anos aí do Cássio, né? Eu acho que é muito merecido, tá? Toda a festa que a torcida vem fazendo, homenagens que o Cássio vem recebendo. Ele é um cara que ganhou quase todos os títulos possíveis com o Corinthians, tá? Ele foi campeão paulista, brasileiro, foi campeão da Libertadores, Mundial, Recopa. Falta ainda, em tese, né? Não que seja importante, Sul-Americana e Copa do Brasil. Copa do Brasil é o mais importante, tá? O Corinthians não ganha desde 2009, já faz tempo que o Corinthians não ganha uma Copa do Brasil. Mas em tese o Corinthians pro Cássio falta só a Copa do Brasil. A Sul-Americana, who cares, né? Tipo, quem se importa?
É, o Cássio, porra, 600 jogos é muita coisa, né? 10 anos de Corinthians, média aí de 60 jogos por ano, né? Na verdade, acho que essa é a décima primeira temporada do Cássio. Você tem que contar a atual, né? Então ele já está aí indo para completar 11 anos de Corinthians, né? E, cara, é muita coisa, né? Pô, 60 jogos por ano é muita coisa, muita coisa mesmo. É fato de dizer que a gente já viu o Cássio nas melhores, né? Como ele está hoje, é um dos melhores momentos do Cássio, como a gente já viu nos piores, né? 2016, ele indo para reserva, 2020, 2021, o Cássio péssimo, não sei se era desinteressado, se era mal fisicamente, se era mal treinado, não sei, cometendo erros assim, pô, levando um gol olímpico, gol de falta no canto dele, tentando encaixar uma bola e a bola morrendo dentro do gol. O pessoal não respeitava mais, chutava de longe, de qualquer lugar, e ele estava aceitando chutes, né? Então, ele fez principalmente 2021, 2020 e 2021 foram péssimos do Cássio, então a gente viu o Cássio no seu melhor e viu no seu pior. Tá? E ele conseguiu dar a volta por cima. O Cássio no seu melhor ele é ótimo, no seu pior ele é péssimo. Ele realmente. Mas eu acho que é muito merecido. Uma coisa que ele nunca deixou de fazer foi. Ele nunca desrespeitou o Corinthians, nunca desrespeitou os torcedores, mesmo em momentos delicados, como ele teve esse ano, com o pessoal tentando fazer um terror, botar uma pressão nele ali, mandando foto de arma, umas coisas nada a ver. E, cara, e ele tá aí, né? Tá aí, a esposa já, tipo, queria ir embora. Não sei dizer se é a esposa, né? Mas ela chegou a comentar que rezava pra que ele saísse do Corinthians e tal. O ponto é que o Cássio, ele tá com a gente, pô, 10 anos, cara. Então, o mínimo que o torcedor tem que fazer é respeitar o Cássio, tá? Você pode cobrar, você pode falar, pô, o Cássio merece um banco, pô, o Cássio falhou, né? Mas sempre com respeito. Respeita o cara, respeita a história dele, respeita tudo que ele fez pelo Corinthians. Ele não tomou frango porque ele quis. Falhou, como todo mundo falha. Enfim, né? Mas respeita. O importante é você respeitar. Beleza? Respeita o jogador, ele tem história no Corinthians. Respeita. Isso que é o importante. E eu respeito muito o Cássio. Eu não conheço o Cássio, infelizmente. Provavelmente ele vai ver esse vídeo aqui, obviamente. Mas eu tenho muito carinho por ele, tá? Como eu disse, eu não, por ele não ser de uma posição que eu jogava, né, que eu mais admirava, ele não chega a ser um ídolo pessoal meu. Mas certamente ele é um ídolo do Corinthians. Certamente ele é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se não o maior, como muita gente fala, tá? Seja por performance, seja por ser um cara extremamente decisivo, seja por títulos, seja por tempo de casa. Ele ele faz jus, tá, ao que o pessoal fala de ser um dos maiores jogadores da história do Corinthians, beleza? Então, parabéns, Cássio, 600 anos de 600 anos é muita coisa, né? 600 jogos de Corinthians aí, 600 jogos com essa camisa amarela, azul, preta, laranja, enfim. Parabéns, parabéns, Cássio. Que continue nos dando alegrias, beleza? Vamos falar de Campeonato Brasileiro então. Dar uma olhada aqui na tabela do campeonato. A rodada já acabou, né? O último jogo foi, acho que Internacional e América Mineiro. O Internacional ganhou de 1-0, se não me engano, um gol no finzinho. E bom,
a rodada foi muito boa pro Corinthians, tá? Poderia ter sido melhor se o Palmeiras tivesse perdido e o Internacional não tivesse ganho o jogo. Mas de toda forma, uma rodada positiva pro Corinthians. O Corinthians estava em quinto, acho, né? Se eu não me engano. Conseguiu ali vencer, voltou para segundo colocado, está um ponto só atrás do Palmeiras. E a próxima rodada ali o Corinthians joga contra o Ceará, lá no Ceará. Então, torcer aí para que a rodada continue boa, seja boa novamente, o Corinthians consiga vencer e ultrapassar o Palmeiras e retomar ali a liderança do campeonato, beleza? Então, primeiro colocado Palmeiras, segundo Corinthians, terceiro o Inter com 28 pontos, Atlético Mineiro com 28 também, que empatou 0-0 com São Paulo, né? Fluminense que ganhou 27 pontos e Clube Atlético Paranaense que perdeu, né, de 2-1. Eu não lembro para quem que ele perdeu, mas perdeu 2-1, ficou com 27 pontos, tá? Caiu para sexta colocação. Peguei só o G6, que é o que importa. E vamos seguindo, né? Falando do jogo especificamente, eu tenho aqui a escalação disponibilizada pelo Corinthians. Então o Corinthians foi a campo com Cássio, Rafael Ramos, Raul Gustavo e Fábio Santos, Cantígio, Duqueiroz, Juliano, Watson, Lucas Piton e Roger Guedes, tá? Acho que nesse momento, acho que o Vitor Pereira até falou, muita gente também comentou, o Corinthians foi com o que tinha, não dá pra dizer se era o que tinha de melhor ou pior, mas era o que tinha, tá? E acho que não tem muita alteração para fazer ali. Eu também iria com esse time aí. Gostaria muito que o Corinthians tivesse todos os reforços lá, né? O pessoal que está no DM e voltassem para poder reforçar o Corinthians, mas não foi possível. Não é possível por enquanto, né? O William não foi nem relacionado. Tá se recuperando, já tá se movendo melhor. Mas vamos ver aí pro próximo final de semana como é que vai estar. Mas esse time aí era o que o Corinthians tinha de melhor, tá? Um jogo importante, jogo grande, com um dos ditos times mais fortes do país. O Corinthians precisaria. Um dos últimos testes, na verdade. A gente está chegando no final do primeiro turno. E acho que de teste de jogo grande para o Corinthians agora só falta o Atlético Mineiro. Tá? Porque o Corinthians já pegou Palmeiras, já pegou Flamengo, já pegou São Paulo, pegou Fluminense. Fluminense não. Acho que dos mais famosos aí, né? Corinthians já pegou quase todos, só falta o Atlético Mineiro mesmo para ser o último teste aí do time, pra gente poder ter uma base da real força do Corinthians, né? E acho que o Corinthians foi bem escalado, não tem objeções a fazer não. Beleza? Vamos falar do jogo então, pegar aqui a arte do jogo. Como foi dito, o Corinthians enfrentou o Flamengo ontem pelo Campeonato Brasileiro. Eu não me lembro se é a 16ª ou 17ª rodada. Acho que é a 17ª rodada, né? Bom, não sei. Mas o Corinthians pegou o Flamengo na Neoquímica Arena, 16 horas. Arena lotada, deu mais de 40 mil pessoas, né? Acho que 43 mil pessoas. Teve uma renda de 3 milhões e 600 mil, então estava lotado mesmo, teve até aumento de preço em alguns setores. Mesmo assim a torcida apoiou, foi em peso e o Corinthians correspondeu, tá? Como eu disse no pré-jogo, eu esperava que o Corinthians fizesse um jogo com bastante intensidade, com bastante raça, empenho, mais ou menos nos moldes que foi lá contra o Boca Juniors, porque aquilo é Corinthians e o que a gente viu ontem também é Corinthians, tá? O Corinthians fez uma boa apresentação, o Corinthians jogou com determinação, jogou com raça e com coração, jogou como o time do povo, como o Coringão, como é o que a gente espera do Corinthians, tá? O Corinthians jogou muito bem, diante de tudo aquilo que envolvia esse jogo, novamente, muitos desfalques, teve jogadores que saíram, jogadores que se machucaram, então o Corinthians fez ali um bom papel diante do Flamengo, tá?
Primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians, mano, o primeiro tempo foi. O Corinthians deu um chute pro gol só, tá? E ainda acho que, se eu não me engano, foi os 47 minutos do primeiro tempo, numa jogada que o Watson cortou pro meio e bateu de esquerda, tá? A bola foi um bom remate, passou assustando o goleiro ali, mas durante todo o jogo ali, todo o primeiro tempo, o Corinthians foi muito comprometido ali, se defendeu bem. Obviamente, o time do Flamengo tem qualidade, né? Então eles conseguiram chegar assim com perigo em uma única vez, tá? No lance ali em cima do Rafael Ramos, de novo, Rafael Ramos, lançaram, né? Lançaram o Vitinho dominou no peito ali, já ajeitando pro meio e bateu forte, rasteiro. O Cássio conseguiu cair, fazer a defesa, a bola ainda bateu na trave. Foi de fato assim, o único lance de perigo, né, do Flamengo. De resto foram mais chutes de fora da área, né? Então não levou muito perigo, mas esse chute aí do Vitinho foi uma ótima defesa do Cássio ali, tá? Durante todo o restante do segundo tempo, do primeiro tempo, o Corinthians se defendeu bem e conseguia tramar bem ali, teve maior posse de bola, mas o Corinthians não finalizava, o Corinthians cruzava a bola e não tinha ninguém lá para poder finalizar, muito por conta que o Roger Guedes ele estava se movimentando bastante, mas ele se movimentava até demais que quando precisava de alguém para definir a jogada ele não estava lá, né? Então o Corinthians pecou muito nisso, fazia ali boas jogadas, conseguia chegar no fundo, cruzar, mas não conseguia finalizar. Tanto que só teve um chute no gol no primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou com duas substituições, né? Entrou o Mosquito e entrou também o Rony, se eu não me engano. É o Rony? Acho que foi o Rony mesmo. Saiu o Cantígio e saiu mais alguém que eu não lembro. O Piton. Saiu o Piton. Parece que o Piton teve um pisão no pé lá e aí ficou nessa, tipo, será que quebrou ou não? Depois o Vitor Pereira até falou na coletiva que teve uma fissura, né? Que chegou a trincar ali um dedo, mas não sabe se quebrou ou não. O Corinthians entrou então no segundo tempo com Cantígio e Mosquito. Cantígio não, com Rony e Mosquito no lugar de Cantígio e Piton. E de fato funcionou. O Corinthians passou a dominar, já dominava, né, mas passou a ser mais efetivo nas jogadas. O Mosquito puxando o contra-ataque, ele fez uma jogada muito boa que ele tocou pro Bruno Melo, que também entrou em determinado momento da partida. Puxou um contra-ataque, puxou pro meio linha, ao invés de chutar, ele rolou a bola pro Bruno Melo. O Bruno Melo chegou chutando, obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. O gol do Corinthians também saiu de uma jogada em que primeiro o Mosquito é lançado, ele não consegue chegar na bola, mas ele dá um carrinho e chuta a bola em cima do adversário, ganha ali um lateral. Na sequência o Corinthians tá meio que no abafo em cima do Flamengo, cruza uma vez, a bola passa, cruza a segunda vez, a bola passa, na terceira vez o Mosquito cruzou, o Rodinei foi tirar, pegou meio na goiaba ali, né, como diria o Gil, e mandou a bola para dentro do gol, 1-0, gol contra do Rodinei. O Corinthians teve mais chances de fazer gol, né, principalmente num contra-ataque puxado pelo Roger Guedes. Ele consegue até driblar o goleiro, mas na hora de finalizar ele meio desequilibrado, acabou chutando para fora, tá? O Flamengo não assustou tanto, acho que teve dois lances ali, três lances, por assim dizer, né? De perigo do Flamengo. Uma num cabeceio do Gabigol, o Cássio consegue fazer uma ótima defesa ali, uma boa defesa, né? A bola sobra ainda pro jogador do Flamengo, pro Rodinei, que tinha feito o gol contra. Ele acaba cruzando ali pro meio da área. Eu não sei quem chegou chutando do Flamengo, mas chutou forte, rasteiro, mas ainda bem que foi no meio do gol. O Cássio conseguiu fazer uma defesa boa ali e não dar rebote, né? Depois, num contra-ataque do Flamengo, o Pedro desperdiçou uma chance ali chutando para fora.
Mas foi uma grande vitória do Corinthians, tá? O Corinthians foi recompensado ali com um gol contra, é verdade, mas teve muita raça, muita aplicação tática, muita disposição e jogou do jeito que tem que ser, do jeito que tem que ser, jogou como o Corinthians tem que jogar, tá? Se precisar suar sangue, a gente vai suar sangue, porque aqui é Corinthians, né? Então, muito satisfeito, muito feliz ali com o desempenho do Corinthians. O Corinthians jogou bola o segundo tempo, jogou melhor que no primeiro, levou mais perigo para o Flamengo, tanto que fez o gol, teve chance de ampliar. E, cara, é Corinthians, né? A rodada ajudou, o Corinthians terminou em segundo lugar na classificação. E vamos ver na próxima rodada aí se a gente não consegue buscar essa primeira colocação aí do campeonato, né? Bom, vamos ficando por aqui, rapaziada. Se vocês assistiram até aqui, se inscrevam no canal, curte o vídeo aí, beleza? Vamos ficando por aqui, é nóis e vai Corinthians, mano.